Olá pessoal! Nos últimos vídeos vimos como fazer uma ligação telefônica e a como abrir uma URL em um navegador. Neste vídeo vamos aprender a como usar o Google Maps para exibir uma localização específica, fornecendo um endereço ou uma coordenada geográfica. Primeiro vamos checar as configurações do nosso emulador. No Android Studio vamos até o menu Tools, Android, AVD Manager. Esse AVD é de dispositivo virtual Android. É aqui que nós controlamos nossos emuladores. Notem que eu tenho dois emuladores aqui, o Nexus 4 e o Nexus 5. Cliquem no emulador que vocês querem executar o aplicativo e cliquem no botão Edit. A opção Target fornece qual versão do Android que será executado no emulador. Note que estamos executando uma API nível 19. Porém, note também que nós também temos uma opção, o Android 4.4.2, que também é uma API nível 19. Qual a diferença entre essas duas versões? A diferença é que o Google APIs versão 19 possui tudo que o Android API 19 tem, mais alguns aplicativos que usam algumas APIs do Google, como por exemplo o Google Maps, que será importante nesse exemplo porque é ele que interceptará a nossa intenção de abrir uma localização e exibirá o mapa na localização que desejamos mostrar. Então, selecionem o Google APIs, pode ser o nível que vocês estiverem utilizando, 18, 17, que vocês tiverem, mas é importante que sejam o Google APIs e não somente o Android. Cliquem em OK. Aparecerá uma tela de confirmação dizendo que as configurações do emulador foram alteradas. Cliquem em OK e aí vocês podem selecionar o emulador e clicar em Start para dar o boot. Agora vamos até o nosso arquivo de layout para fazer alguns ajustes. Então nós temos dois linear layouts no nosso arquivo de layout, um que permite o usuário fazer uma ligação e um que permite o usuário fazer uma navegação para um site da internet. Este linear layout LL Internet está ocupando todo o espaço, toda a altura disponível da tela. Então vamos selecioná-lo e vamos até a propriedade altura e vamos configurar a propriedade para Wrap Content. Assim, há espaço disponível para colocarmos um outro linear layout que será responsável por exibir um mapa na tela. Então vamos selecionar um outro linear layout na horizontal, os controles serão exibidos um ao lado do outro e vamos arrastá-lo para o linear layout Py. Vamos dar um nome para este linear layout, o ID será LL Mapa. Também podemos setar sua altura para Wrap Content. E vamos colocar dois controles dentro deste linear layout. O primeiro é um Edit Text para o usuário informar o endereço. Então vamos até a categoria Text Fields e vamos colocar um Edit Text dentro do linear layout de mapa. Também vamos colocar um botão. Então vamos até o controle Button e vamos arrastar para dentro do linear layout de mapa. Aqui o Edit Text que eu coloquei ficou fora do linear layout de mapa. Vou arrastar novamente aqui para dentro. Agora ele ficou invertido, né? Vamos colocar para que o botão fique à direita. Vamos configurar o peso deste Edit Text para que ele ocupe todo o espaço disponível na linha. Então vou colocar ele como peso 1. O seu ID será EDT endereço. E o botão também terá um ID chamado BTN Mapa com o texto Exibir mapa. Vamos salvar nosso projeto. Por enquanto, nosso arquivo de layout está pronto. Agora, vamos voltar até o código-fonte da nossa atividade e vamos declarar um objeto que será responsável por retornar qual o valor do endereço fornecido pelo usuário. Então, vamos declará-lo aqui, Private Edit Text. Vamos chamá-lo de EDT endereço. E agora a gente precisa fazer a ligação deste objeto com o text view, com o edit text que está no nosso arquivo de layout, cujo ID é EDT endereço. Então nós vamos até o método onCreate e vamos fazer o find view by ID para fazer essa vinculação. Então EDT endereço é igual, vamos converter para um edit text, a visão retornada pelo ID EDT endereço. Agora, quando o aplicativo for iniciado, o objeto EDT endereço estará vinculado com este Edit Text.
Agora nós precisamos definir um método que será invocado quando o usuário clicar no botão Exibir Mapa. Então vamos selecionar o botão e vamos até a propriedade OnClick. E vamos chamar um método Exibir Mapa. Vamos voltar ao código da nossa atividade e vamos declarar e implementar este método. Então este método será público, não tem nenhum retorno, chama-se Exibir Mapa e recebe por parâmetro a visão, ou seja, o botão que disparou a ação. Agora, dentro do método, vamos configurar uma URI da sigla Uniform Resource Identifier para validar o endereço. Lembrando que a validação realizada por essa classe é no sentido se o formato está correto ou não, e não no sentido se o endereço existe ou não. Então vamos declarar uma classe URI, o objeto chamará URI, e ele fará um parse em cima de um determinado endereço. Qual será o endereço? O endereço que está digitado nesta caixinha de texto. Então, edt endereço.getText.toString. Aqui é uma pequena alteração. Para o Google Maps, nós devemos substituir todos os caracteres espaço em branco pelo caractere de mais. Então, tudo isso daqui nos retorna uma string. Então, essa string que está sendo retornada, nós vamos fazer um replace substituindo todos os caracteres em branco pelo caractere de mais. A classe URI ela pode fazer validações de número de telefones, de localizações de arquivos no nosso dispositivo móvel, de coordenadas geográficas e por aí vai. Para que ela possa fazer essa validação, nós devemos informar um prefixo dizendo qual é o dado, qual é o tipo de dado que ela deverá validar. E esse tipo de dado nós chamamos de GEL. É uma localização. A localização pode ser validada de duas formas, através da latitude e longitude, que não é o nosso caso, o usuário irá informar o endereço físico, então a latitude e a longitude nós vamos passar como 0. E aí colocamos um símbolo de interrogação para falar que a partir daqui virá parâmetros. Um que de query, consulta em inglês, igual concatenado com o endereço que foi passado pelo usuário. Agora, uma vez que a localização esteja validada, nós vamos declarar uma intenção. Vamos falar que estamos com a intenção de exibir uma localização. Então, intent, it, vamos criar uma nova intenção e o tipo da intenção será a Action View. O Action View trabalha de acordo com o parâmetro que está sendo passado aqui. Por exemplo, se colocarmos o endereço de uma foto, seria aberto a galeria. Aqui mesmo nós passamos uma URL e é aberto o browser, o navegador. Agora, passando uma localização geográfica, um endereço ou uma coordenada, será aberto um mapa. Vamos passar aqui a URI que nós validamos na linha acima. Agora precisamos startar a intenção, executar a intenção. Fazemos isso através do método startActivity, fornecendo a intenção como parâmetro. Chegou a hora de testarmos, vamos executar nosso aplicativo. O aplicativo foi aberto, vamos informar no endereço, vou colocar Avenida Paulista, 1578, São Paulo. Vamos clicar no botão Exibir Mapa. E o mapa é aberto na localização especificada pelo usuário. Neste caso, esse endereço refere-se ao Museu de Artes de São Paulo. Neste vídeo, aprendemos a usar intenções para exibir o endereço fornecido pelo usuário no Google Maps. Ao longo do assunto intenções, vimos como realizar uma ligação telefônica, abrir um site no navegador e exibir o mapa no Google Maps. Vimos que intenções nos fornecem poderosas funcionalidades sem requerer códigos complexos. Gostaríamos de reforçar que há centenas de intenções disponíveis para ajudar a você a criar apps incríveis. No site que está sendo exibido no vídeo, há uma lista destas intenções. Há intenções para manipular alarmes, calendários, câmera, contatos, e-mails, mapas, músicas, mensagens de textos e por aí vai. Agora é só contar com a criatividade e colocar a mão na massa. Vamos em frente, pessoal?